Olá, meus amores! Como vocês estão? Tudo bem com vocês? Olá! Tudo bem? E aí? Como foi o dia de vocês? Então, programei uma live hoje top para vocês e hoje tive um dia super cansativo. Eu falei, gente, não vou nem dar conta de fazer a live. Depois eu falei, não, vou entrar e conversar um pouquinho com eles, passar algum conteúdo, não vou deixar de fazer minha live, porque até nos dias difíceis a gente tem que ir lá e permanecer, perseverar. Justo nos dias mais difíceis, Pablo, boa noite. Nos dias mais difíceis, esse aí que a gente tem que encontrar as forças, ver que a gente dá conta, não é? Porque se a gente for ver só os dias que a gente está animado, na maioria dos dias a gente nem está. Então a gente tem que se fazer animado, né? Diogo, boa noite. A gente tem que se animar. Então, mesmo cansada, eu vim aqui porque hoje eu quero passar umas dicas para vocês. Vamos compartilhar essa live, manda esse aviãozinho aí para um amigo, para uma amiga, que hoje eu vou passar aqui alguns conteúdos, uns erros que vocês não podem cometer no procedimento de micropigmentação, tá? Então, umas dicas de ouro para que você não erre no seu procedimento de micropigmentação. Então, se você já conhece alguma micropigmentadora, já manda esse aviãozinho. Ou então, se você também tem desejo de ser uma micropigmentadora, já vai já captando esses códigos aí, porque tudo vai ajudando, né? É muito importante que a gente vá colhendo as informações corretas, porque o aprendizado ele nos liberta. Então o conhecimento ele nos liberta. É muito importante a gente saber do que é certo. Então quando a gente já começa fazendo certo, a gente não vai errar nunca mais. Porque quando a gente começa errado, isso é muito ruim pra gente. Quando eu comecei muito errado. E isso me acarretou assim um atraso, porque eu tive que voltar para corrigir, refazer. E então, quando você vê, você pensa que está fazendo uma coisa certa e de repente você descobre que tem que corrigir algo que você já começou. Então, é maravilhoso quando você já está no caminho correto. Você percebe, nossa, que bom que eu já vou começar não cometendo esses erros. Então, hoje eu trouxe aqui alguns itens importantíssimos para você entrar na carreira da micropigmentação e já não cometendo esses erros. Se você já é micropigmentadora, vai ser assim, dicas de ouro para você não cometer nenhum erro desses. Às vezes você já até está acontecendo algumas coisas desse tipo, alguns fatores assim, e você nem sabe por que está acontecendo. Né? Se já tem alguma micropigmentadora aí, já diz pra mim se você é micropigmentadora, se tem desejo. Então vamos lá, rumo aos 10k mensais e vamos que vamos. Então o primeiro fator que você não pode, o primeiro erro que você não pode cometer é a superficialidade, tá? Muitas pessoas falam assim, nossa, minha micro não tá fixando e não sei o que tá acontecendo. Então, às vezes, está colocando superficial demais. O que acontece? As peles, a pele da gente, ela tem camadas, são várias camadas da pele, né? Então, a primeira dela é a epiderme e é a mais superficial. Se a pessoa colocar a micropigmentação na primeira camada, vai ficar muito superficial
E essa micropigmentação não vai ficar nem pro retoque. E às vezes quando a cliente volta ali pro retoque em 30 dias, não ficou nada, nem pro retoque. Por quê? Porque a pele ela se renova em 30 dias. Durante os 30 dias ela está numa camada de regeneração. Ela vai descamando e vai acontecendo uma troca natural de pele. Nossa pele ela se renova no período de 30 dias. Então, se colocou muito superficial, nessa troca de pele que a gente tem nesses 30 dias, essa micropigmentação ela vai sair ali e não vai ficar nem nos primeiros 30 dias. Então, é importante saber a camada correta, porque se colocar muito superficial, não vai fixar. Então, assim, o nosso trabalho, ele é superficial, ele é natural, a gente trabalha com uma superficialidade, porque isso nos dá uma naturalidade, sim, porém, é na camada correta. O que é a primeira camada da segunda camada da pele, que é a derme papilar, tá? Que é superficial também, é muito superficial, porém já é a camada que é fixa. A nossa pele, ela é tão fininha como uma folha de sulfite. Então, por isso que a gente precisa de trabalhar com leveza e superficialidade, porém não tanto para que não fixe. Então, o primeiro ponto é não colocar superficialmente para não fixar. Então, uma questão não está fixando superficialidade, está muito superficial e vai sair, não vai fixar realmente, ok? Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar e pode já ir colocando nos comentários que eu respondo para vocês. Eu estou transmitindo aqui para vocês no Instagram e no YouTube, então às vezes eu vou direcionar o olhar para aqui e para um pouquinho para a direita e um pouquinho para a esquerda. Vamos lá, dá atenção para todos. Sejam bem-vindos, quem está chegando agora. Salão Orion, acho que é isso. Perguntou aqui como eu saberei se trabalhar a camada correta, tá? A sua pergunta foi boa. Isso é uma questão que a gente aprende em curso, tá? Mas eu vou te dar uma dica para você saber a camada correta. Por exemplo, você está passando, se é no Tebori, por exemplo, está passando a lâmina na pele da cliente e começou a sangrar. Se sangrou muito, provavelmente você aprofundou, a não ser que essa cliente esteja com algum problema de coagulação e aí pode ser que sangre, mas não é normal sangrar muito a ponto de escorrer. Isso aí é algo que não é normal, tá? Hoje eu até fotografei o procedimento com uma linfa que sai. O que é normal? Sair uma linfa, umas gotículas de sangue, que é uma aguinha vermelhinha, que é uma aguinha com sangue, a gente chama de linfa. Isso quer dizer que você atingiu a camada correta, tá? Não tem como a gente saber, você não tem tanta a certeza, isso a gente sabe com conhecimento de trabalho, de técnica, de prática. Você também sabe a olho nu, porque você, depois de tanto trabalhar, você passando a lâmina, depois você faz uma aberturinha assim com a mão, você já conhece a profundidade correta, mas quando você faz aquela perfuração, saiu uma aguinha, uma linfa, umas gotículas. Eu vou postar amanhã essa foto que vai ficar show para vocês verem. Isso é normal. Escorreu sangue, isso não é normal, isso é uma profundidade, tá? Agora, a cliente escorreu muito sangue e você checou a microfissura, está dentro da profundidade correta e ela está sangrando, e aí você conversa com a cliente. Às vezes ela tem um problema de coagulação e aí o problema é da cliente, tá? Mas isso é muito raro de acontecer. O normal é praticamente não sangrar
E então, quando sangrar, sair essa linfa. Então, quando sai essa linfa, você sabe que está na camada correta. Um outro fator também muito interessante, que a gente sabe que está na camada correta, é a gente quando trabalha a gente trabalha com as duas mãos. A mão esquerda, ela apoia a pele, estica a pele para a mão direita, quem é destro no caso, como eu, quem é canhoto é o contrário, mas as duas mãos trabalham e uma mão ela estica a pele para que a outra faça o implante do pigmento, né, com a agulha. Então, quando você está esticando a pele, segurando a pele para que a outra venha fazer a implantação, com essa mão que você está esticando, você sente a trepidação da lâmina da agulha entrando na pele. E esse sentir com a sua mão na pele, você sabe que está entrando na camada correta, tá? Isso com a prática, com o conhecimento da técnica e da prática, quando a lâmina está passando, você já sabe que está entrando, atingiu a camada correta. Isso é uma outra dica, tá bom? E isso aí com treino você vai pegando essas dicas, pegando esse conhecimento. E é claro que por exemplo, para uma pessoa que não fez curso, não vai pegar essas dicas e vai para a pele e vai aprender. Não. Para uma profissional, com essas dicas que eu passo, aperfeiçoa muito. Então, é importante você ter conhecimento, é importante você fazer o curso e aperfeiçoar. Então, quando você pega umas dicas assim, você sobe o nível, porque a gente tem que sempre aprimorar os conhecimentos, tá? Então, vamos lá, peraí. Mas se apertar demais também não dá. Não, também não. Se apertar demais, você vai aprofundar mais. Então, é muito importante você saber em que camada você está. Isso ali, a sua mão esquerda, ela tem esse parâmetro de te falar em que camada você está. Aí você vai fazendo esse parâmetro. É muito interessante. E para isso, a mão esquerda, ela acompanha o fio que você vai fazer. Você vai fazer esse fio aqui, a mão está esticando esse fio. Trocou de lugar, trocou a mão de lugar. E aí vai sempre esticando cada fio que você vai fazer. Com isso, você vai sentindo. Eu costumo dizer que a mão esquerda ela tem um ouvidinho e ela vai ouvindo aquela implantação daquele fio. E aí você vai sabendo em que camada está fazendo o implante. E fica muito perfeito. E se você aprofundar demais, você vai tatuar, tá? Você vai tatuar, você vai chumbar essa sobrancelha e você pode até alterar a tonalidade da sobrancelha, pode azular uma sobrancelha. Por quê, Marli? Porque a tinta, ela perde reflexão de cor. Porque essa luz que ilumina a gente, a luz do sol que reflete na pele e pega o pigmento, ela reflete a cor do pigmento, tá? Então, a luz, ela reflete a tonalidade do pigmento através da nossa pele. Se você aprofunda demais a camada da pele, a luz, ela perde a reflectância, então altera a tonalidade. E aí essa tinta, ela pode vir a alterar a cor. Então pode azular, esverdear e muitas vezes, às vezes nem tem a ver com o pigmento, tem a ver com profundidade. Ok? Então vamos lá. Outra questão importantíssima é um outro erro que eu vejo muito. Quem está chegando agora, eu estou falando sobre erros, você não cometer esses erros na micropigmentação. Então, querer fazer fios por cima de uma sobrancelha chumbada. Por exemplo, a cliente chega no seu espaço e tem uma sobrancelha chumbada, aquelas compactada de técnica muito antiga e tá toda colorida, forte, intensa e vira para você e fala assim: eu quero fazer uma
sobrancelha fio a fio, por cima dessa sobrancelha que eu tenho mesmo, do jeito que está. Tem como? Aí você, por falta de graça, às vezes fala com ela, eu vou fazer. Então você não tem como fazer uma sobrancelha fio a fio por cima de uma sobrancelha compactada. Por quê, Marli? Porque não pega? Não é porque não pega. É porque você não tem como realçar um traço, um fio, por cima de algo que está tudo chumbado. Pense comigo. Para que um efeito de fio a fio tem reflexos de sombra e luz. O fio é o efeito da sombra, onde passa o fio escuro, e em volta do fio, nos espaços, tem o reflexo da luz, né? Então é o efeito de sombra e luz. É o que diferencia, que dá a iluminação, o que realça onde tem o fio. Se eu não tenho a reflexão de luz no fundo, porque está chumbado ali, como eu vou conseguir realçar os meus fios? Então, para que realce um trabalho de fio a fio, eu preciso que essa pele esteja limpa, esteja clara. Então, eu não consigo trabalhar um fio a fio em cima de uma sobrancelha chumbada, tá? Outro dia mesmo eu atendi uma cliente que chegou para mim e ela estava com uma sobrancelha chumbada. E era assim, muito chumbada. Era cinza, muito preta, quase azulada. E ela não queria remover, porque nesse caso a gente indica para remoção. Por quê? Para clarear, para tirar aquele excesso de tinta que tem ali, para suavizar, para a gente fazer um novo trabalho, para que nos permita fazer um novo trabalho. Porque a cliente nos procura para fazer aquele trabalho suave, moderno de outro. E geralmente essas técnicas que estão chumbadas são técnicas mais antigas, não são trabalhos naturais, não são trabalhos delicados, e elas querem esse trabalho delicado. E aí, é muito importante que você, profissional, explique isso para elas, para que elas entendam que você não pode fazer esse trabalho nela. Por quê? Aí, se você faz e ela não consegue alcançar o resultado que ela deseja, porque ela te procurou para uma fio a fio, só que não vai conseguir aquele resultado. E aí, no final, ela não tem aquele resultado. E aí ela vai falar o quê? Que o seu trabalho não ficou bom. Então, é muito importante que você tenha essa transparência com a sua cliente para que ela não se frustre na hora do resultado final, tá? É importante que você fale para ela como vai ficar aquele resultado que ela espera. Então, por exemplo, se ela tem a sobrancelha daquele estado chumbado, o que vai ficar se fizer por cima daquilo? Eu, por exemplo, eu não faço, porque eu já sei como vai ficar. E não vai ficar bom, porque depois aquela cliente vai sair dali e ela vai falar assim, quem que encontrar, onde você fez a sobrancelha? Eu fui lá na Marli Teixeira. Ela não vai explicar que ela pediu para fazer um trabalho em cima daquele ali, por mais que você melhore o que estava. Não, quem fez foi a Marli Teixeira. Então, o último que fez, o último que colocou a mão, a responsabilidade foi dele. Então, é muito sério você colocar a mão em cima de um trabalho de uma outra profissional. Então, muitas vezes é preferível que você remova aquele trabalho. Se você não remove, indica alguém para remover, para corrigir, para que a gente inicie um trabalho do zero, um trabalho limpo, um trabalho mais suave, mais sutil, mais delicado, para que esse trabalho realce e que para a cliente fique satisfeita, tá? Porque se ela espera um trabalho suave, ela não vai conseguir esse trabalho suave em cima de um trabalho chumbado. Então é muito importante você saber disso
e passar isso para sua cliente, tá? Porque a cliente, muitas vezes, elas buscam um trabalho, mas elas não sabem como vai ficar e muitas vezes elas não sabem nem pedir, tá, gente? Vou contar para vocês hoje uma cliente que eu atendi e ela falou assim: Marli, eu não quero sobrancelha arqueada. E aí eu pergunto para vocês, o que você entende quando a cliente fala não quero sobrancelha arqueada? Ela quer uma sobrancelha reta. Comenta para mim se é isso que você entende. Não quero sobrancelha arqueada, você não faça sobrancelha arqueada, por favor. Eu entendi isso, que ela não queria sobrancelha arqueada, então eu estava desenhando nela o quê? Uma sobrancelha mais reta. Veja como é sério, a gente precisa entender o que a cliente está pedindo, porque a gente não pode, isso tem que ser muito alinhado para a expectativa não ser frustrada, tá? Aí a cliente falou comigo, eu não quero uma sobrancelha arqueada. E aí eu já estava desenhando uma sobrancelha mais reta, bem em linha reta. Quando a vantagem é que eu converso muito, que eu explico, que eu desenho antes, que eu pergunto para ver se é isso, e enquanto não chego bem dentro de um acordo, que eu não vou para a técnica, para não ter problema depois. E aí, quando eu estou mostrando para ela o desenho, aí ela falou, não tem jeito de subir um pouquinho aqui, não? Nesse ponto aqui. Aí eu falei, mas então você quer uma sobrancelha arqueada? Ela falou, não, mas eu não quero que sobe aqui. Eu não quero que sobe aqui. Entende como que a sobrancelha, o que a cliente quer, às vezes, ela não sabe especificar o que ela quer. Às vezes, ela não entende de técnica. Então, a gente precisa entender o que ela quer e esboçar no rosto dela exatamente o que é melhor para ela. Então, olha só o que eu pensei. Falei assim, já entendi o que você quer. Você quer que arqueia, porém com naturalidade. Você não quer que isso daqui vá lá em cima, que fique artificial para você. Ela falou, é exatamente isso. Eu falei, então tá, então espera, deixa eu fazer o desenho que melhor lhe favorece e eu te mostro, tá? Então, gente, olha só como que esse exemplo é importante para vocês terem uma conversa com a cliente e entenderem o que ela deseja. Porque você não pode fazer o que a cliente quer e nem o que você quer, tá? Isso é muito importante. Porque você tem que fazer o que melhor favorece a sua cliente. Você vai fazer uma análise de qual a melhor técnica, de qual o melhor design. Isso é de acordo com medidas específicas, de acordo com o visagismo. Você vai fazer uma leitura da sua cliente. Isso é personalizado, é de cliente para cliente. Cada uma é uma e específica, com particularidades únicas. Então, eu vou fazer aquela análise daquela cliente. E aí eu vou fazer o desenho que favorece a ela, que ela precisa. Por isso que às vezes ela pede alguma coisa, mas ela não sabe. Primeiro, ela não sabe o que ela está pedindo, e outra, ela não sabe o que combina com ela. Muitas vezes ela gosta de algum formato, mas aquele formato não combina com o rosto dela. E aí você, que é profissional, você precisa de mostrar isso para ela com técnica, com autoridade. Como que você vai mostrar isso para ela? Olha, eu vou fazer as medidas e vou fazer o desenho de acordo com o seu rosto, com o que você me permite fazer em você. Porque eu preciso melhorar a sua sobrancelha. Eu não posso inventar nada para você. Então, quando você fala dessa forma, você já está mostrando para ela que você tem autoridade sobre o assunto. E aí, você vai desenhar
e vai buscar ali o melhor formato para ela. E quando você busca isso sob medidas, não tem erro, porque ela começa a entender que você tem razão. Não é uma coisa tirada assim, tipo, do nada. Ah, eu acho que vai ficar melhor isso aqui, vai lá e faz isso. Eu acho que vai ficar melhor isso daqui, vai lá e faz. Não. É com fundamento, é com técnica, é baseado em medidas específicas daquela cliente. Então, e aí dessa forma não tem erro. E aí a cliente confia em você. Ela vai entender, de repente ela fala, eu acho que a sobrancelha devia vir mais aqui. Aí você vai mostrar para ela que a gente tem onde começar a sobrancelha e onde terminar a sobrancelha. A gente tem o ponto de elevar a sobrancelha, o ponto mínimo e o ponto máximo. Isso varia de cliente para cliente, o rosto que vai permitir. Isso varia, o rosto mais estreito, o rosto mais largo. A cliente que nos permite fazer uma sobrancelha mais grossa ou mais fina, entendeu? Mais arqueada, menos arqueada. Não tem como a cliente chegar para mim e falar assim, eu quero uma sobrancelha super arqueada. Se o rosto dela não me permite fazer isso. Se eu fizer, vai ficar um trabalho super artificial e feio, porque o bonito é natural. O trabalho da micropigmentação fica bonito quando eu valorizo as sobrancelhas da minha cliente. Quando você olha para ela e vê que ela está bonita, sem perceber que tem uma micro ali. Você só vê que ela está bonita, você olhar para ela e falar assim, nossa, você está tão bonita, o que você fez? Isso sim é bonito, tá? E a gente tem essa obrigação de fazer com essa naturalidade. E muitos profissionais estão perdidos. Eu vejo que estão perdidos um pouco na técnica, porque às vezes não têm conhecimento e vão muitas vezes no desejo da cliente e muitas vezes na falta de conhecimento. E fazem o que acham que deve ser feito. E não é bem por aí. Então, é tudo muito avaliado de acordo com medidas, com técnica, com visagismo. São várias questões que a gente leva em consideração a chegar num design perfeito, numa micropigmentação perfeita. Ok? Faz sentido para vocês? Então, eu vou eliminando aqui, tá, gente? Para quem chegou agora, eu estou falando sobre erros que você não pode cometer na sua micropigmentação. E então já falei de alguns aqui. E um outro também importante é você não retocar o procedimento antes dos 30 dias, tá? A micropigmentação, ela tem fases. Quando a gente faz a micropigmentação, ela passa por uma fase feinha, tá? No dia ela fica linda, depois no pós-micropigmentação, ela tem o segundo, terceiro dia ela fica mais escura e depois ela dá uma casquinha, mas leves casquinhas. Quando feito corretamente, são casquinhas muito fininhas, levemente, tem clientes que nem percebem as cascas. Depois que caem essas casquinhas, parece que não pegou nada. É uma reação natural da tinta com o organismo, tá? Acontece que a tinta está sob a pele e vai ressurgir daí uns dias. E isso é natural que aconteça. Aí o que acontece? A cliente entende que não deu certo o procedimento e já logo começa a mandar mensagem. A micropigmentação não pegou, não deu certo o procedimento e a gente precisa de refazer. Eu vou precisar de refazer tudo, não pegou nada. Então, você, micropigmentador, precisa de conscientizar a sua cliente de que isto vai acontecer e de que nós não podemos retocar uma micro antes dos 30 dias. Por que, Marli, não podemos antes dos 30 dias? Porque 30 dias é o período de regeneração da pele. A pele, ela se renova em 30 dias, ela regenera em 30 dias.
Peles maduras, 45 dias. Então a gente precisa de respeitar esse prazo para mexer novamente no procedimento. Por isso que o pigmento ele vai voltar daí uns dias, lá para o 12º, 15º, lá para o 20º dia que ele vai ter voltado completamente. Depois do 30º dia, o que voltou, voltou. O que não voltou é falha. E aí por isso tem o retorno, para a gente retocar o que faltou, o que está de falha ali, o que não está tão legal, a gente vai dar uma retocadinha. Então é importante a gente deixar a nossa cliente ciente disso, para que elas não se apavorem, tá? Mas que a sobrancelha vai ficar linda depois. Eu entrego para minha cliente um informativo de todas as fases das sobrancelhas, como ela vai se comportar no primeiro, segundo, terceiro dia, quinto, 13º, 15º, 20º, 30º, porque aí a cliente ela vai acompanhando e vai se identificando e ela fala assim, nossa, e não é que é mesmo? Está acontecendo exatamente isso. E quando elas chegam para mim no dia do retoque, ela fala, Marli, que incrível! Aconteceu com a minha sobrancelha igualzinho estava no informativo. E esse informativo que você dá é ótimo, porque assim, acalma o nosso coração. É muito bom você ver que aquilo ali é o que a gente está passando. Então assim, é importante quando a gente coloca a cliente a par do que vai acontecer, não tem erro, tá? A cliente não pode ficar surpresa do que vai acontecer. Então você tem que explicar tudo. É igual, por exemplo, não vai poder molhar? Olha, não vai molhar por 4 dias, vai acontecer isso. Então todo o processo tem que ser especificado. Então quando você explica, não tem por que a cliente se apavorar e também depois você pode cobrar da cliente. Olha, você cuidou direitinho? Mas parece que arrancou casca, porque, por exemplo, às vezes a cliente fala assim, não, eu cuidei direitinho, não arranquei as casquinhas. Mas a gente que é profissional, só da gente bater o olho, a gente vê que ali foi arrancado umas casquinhas. Porque é diferente uma sobrancelha que é cicatrizada naturalmente e uma sobrancelha que cicatrizou com umas casquinhas arrancadas. Quando arranca a casquinha, o que acontece? Arranca pigmento junto, então arranca mais tinta do que deve. E aí vai prejudicar a cicatrização. E essa sobrancelha vai comprometer o resultado. E aí a cliente, ela acha que ela está enganando o profissional. Mas ela não está enganando o profissional, ela está enganando ela mesma. Ela chega lá e fala assim, eu cuidei direitinho. Eu, por exemplo, eu não discuto com a minha cliente. Eu falo que tá tudo bem, que vai dar certo da próxima vez, não falo que ela arrancou casca, eu não bato boca. Eu falo, ok, tudo bem, vamos repor, vamos ver o que aconteceu. Eu sei que ela fez errado, mas eu não me indisponho com a minha cliente falando que ela fez aquilo errado. Porém, eu acho que isso é uma consciência pessoal. A pessoa que tem que saber. Quando ela se dispõe a fazer um procedimento, ela tem que saber que se ela faz o pós, se ela não age corretamente, é como uma cirurgia. Ela faz uma cirurgia, se o médico fala, faz esse pós, cuida dessa forma. Se ela não cuidar dessa forma, vai acarretar tais problemas. Não vai ter o resultado dessa forma. É a mesma coisa a sobrancelha. Então, se não cuidar da forma que a gente pede, a sobrancelha não vai voltar com aquele resultado. E quando a gente vai retocar, já não vai ter tanto aquele resultado. Um retoque, tudo bem. A gente tem um resultado perfeito. Mas 2 retoques, 3 retoques, já começa a já não ficar a mesma coisa. Então, eu aconselho a todas as clientes fazerem o pós, o home care, seguir os passos corretamente, porque o benefício é para elas mesmas. O benefício é para a própria cliente, tá?
Eu fico falando, dá uma sede. Então, gente, deixa eu ver aqui se está faltando alguma coisa. Outra coisa que eu vejo assim muito de errado é não usar molde em cliente, tá? Quando a cliente tá com sobrancelhas que foram usados moldes, você bate o olho na cliente e já sabe, foi usado molde. Aquela cliente que tá com cara de molde, todas as clientes daquela determinada profissional tem todas a mesma cara. A micro dela toda a mesma cara. Isso são profissionais que usam molde. Então, assim, não é aconselhável usar molde, porque os clientes ficam com o procedimento todos com o mesmo formato. E, como eu disse antes, o cliente, ele é único e específico. E o procedimento, ele tem que ser desenhado sob medidas, para que o cliente não perca a identidade dele, a personalidade. Tá? Então, é importantíssimo que você desenhe, faça o design da sua cliente de acordo com as medidas específicas dela, para que fique um desenho personalizado, tá? Isso cria uma identidade, faz com que o trabalho fique muito mais natural. Ok? E um outro fator que eu vejo muito também é errar na tonalidade. Às vezes a pessoa tem todo um cuidado, faz um design bonito, faz uns fios bonitos, mas não tem ainda o domínio de acertar na tonalidade. E a tonalidade é um fator de naturalidade. Ela tem que estar alinhada com o todo, com o design, com a engenharia de fios. Por quê? Pensa comigo, eu estou construindo um fio. Esse fio ele tem que estar na tonalidade do fio da cliente, para que o que eu faça unam aos fios dela e tudo pareça o mesmo, um contexto só, para que pareça tudo real, tudo natural da cliente. E aí o trabalho fica muito mais bonito, fica leve, fica suave. Então a tonalidade tem que estar exata dos pelos da sobrancelha da cliente. Não é da cor do cabelo, tá? É da tonalidade do pelinho da sobrancelha da cliente. Ah, mas Marli, a minha cliente não tem pelos nas sobrancelhas. Bom, aí se ela não tem pelos na sobrancelha dela, aí você vai olhar a tonalidade, vai olhar de acordo com o fototipo dela e o pelo do cabelo, você vai chegar a uma tonalidade que vai combinar nas sobrancelhas dela. Ok? Gostaram do conteúdo de hoje, gente? Fala pra mim se vocês gostaram. Eu acho que eu falei tudo. Foi isso que eu quis trazer para vocês, tá? São erros que são importantes, que a gente não pode cometer, porque a gente joga a micro da gente no lixo, se a gente comete esses erros. Então, são coisas que a gente precisa realmente ter esse cuidado para não estar cometendo, tá bom? Muito obrigada quem esteve aqui comigo. Para quem não me conhece, sou Marli Teixeira, especialista em micropigmentação, e todos os dias eu estou aqui mostrando conteúdo para vocês, com vários temas. Cada dia eu trago um tema, tá bom? Se vocês quiserem sugerir tema, deixe nos comentários. E já compartilha essa live com alguém que você conhece. Beijo no seu coração. Até a próxima. Tamo junto.